E aí, ó, já quero passar para a permanência do Santos na Série A do Brasileiro. Eu acabei de abrir a tabela. Passou o Corinthians. Passou o Corinthians na tabela de classificação. Santos acabou o Brasileirão em 12º. Deixa eu trazer Ricardo Martins, que tá lá na Vila, para contar pra gente. Tá online ele? Fala, ô Ricardinho. Online on fire. Neste momento, o Neymar deixa o campo da Vila Belmiro. Só saiu agora com destino ao vestiário. Ouviu do torcedor do Santos. Fica Neymar. Ele estava indo para o vestiário, agora ele vai ali atrás do gol, vai jogar a camisa para esse torcedor do Santos, que no final do jogo comemorou muito a permanência do Santos. O Neymar, eu acho que está no doping, viu? Pelo que eu estou vendo aqui, acho que ele vai lá para essa linha do antidoping. E o que eu posso trazer de informação neste momento é que Neymar e Santos têm o mesmo pensamento. Renovação de contrato pelo menos até o meio do ano que vem. Você vê aí, um Santos que se livrou e, por incrível que pareça, ainda terminou à frente do Corinthians e vai disputar a Copa Sul-Americana. Já já a gente traz mais informações, tá aí? Boa, Ricardinho, obrigada, viu? Só para colocar a fala, acho interessante. Neymar cumprimentou, entre aspas, né, assim, no gestual de fazer a volta e tal, o torcedor do Santos. E falou no fim do jogo, vamos ver se a gente vai ter ainda mais falas do Neymar e tal. O Ricardinho já trouxe a vontade dele e do Santos, de permanência. Aí ele fala o seguinte na saída: todo mundo tá de parabéns pelo esforço, mas acho que o Santos merece muito mais. Merece sempre estar no topo. Essas últimas semanas foram difíceis para mim mentalmente. Meu mental foi pro zero. Acho importante esse... Ótimo. Reconhecimento. Consumir a bronca, exato. Não, e já que a gente falou do Abel, ele falou no intervalo do jogo contra o Sport que a decisão final de jogar foi dele, né? Saíram várias notícias e tal. Ele disse que não peitou médico e tal, foi tudo combinado. Mas ele, dentro da frase dele lá, ele fala: a decisão de jogar esses 3 jogos passou por mim também. E aí, se é a mesma coisa que a gente falou pro Abel, tem que falar pro Neymar. O Neymar salvou o Santos. O Neymar salvou o Santos do rebaixamento de 2025. Um time que era um time que é fraco, assim. Se você olhar de maneira geral, Santos, acho que todos os santistas vão concordar com isso, era um time que jogou um futebol fraco durante toda a competição. E nos jogos decisivos, faltando 3 jogos, poderia ter que jogar com esse time fraco, que com o Neymar melhora e melhora muito. E o Neymar vai... acho que não tem pra onde fugir. O Neymar salvou o Santos do rebaixamento esse ano, sem dúvidas. Com o Neymar, o Santos tem mais de 50% de aproveitamento. Seria suficiente para ser o 8º lugar e sabe-se lá onde que o 8º lugar vai te levar, né? Daqui a uma semana a gente vai saber, né? Se Cruzeiro, Corinthians e Fluminense e Vasco, o que eles vão fazer na Copa do Brasil. Mas com o Neymar, o aproveitamento do Santos é de parte de cima da tabela. E outra coisa, teve jogos contra o Mirassol, por exemplo. Ele faz um gol e faz um pênalti. Contra o Palmeiras, ele não participa do gol. Mas ter o Neymar em campo deixa todo mundo mais calmo. Você dá um norte pro time, ele é a bússola do time, né? Você fala assim, pra onde que a gente vai a partir de agora com esse cara? Tira, acho que o peso dos outros também, assim... Quem diz que o Santos não melhora com o Neymar, acho que... A vitória contra o campeão brasileiro, gol de quem? Em belo gol contra o Flamengo. No jogo contra o Sport, eu até falei, cara, eu acho que eu seguraria o Neymar pro segundo tempo. Por isso, exatamente por esse mesmo ponto. Eu falei, cara, o Santos com o Neymar é muito melhor. Então, se você vai pegar o Sport em casa, talvez você seja melhor que você não tenha... Você não gaste a energia do Neymar. Só que, cara, é isso, né? O jogador conhece o próprio corpo, ele se colocou à disposição pra jogar e foi muito importante contra o Sport. Não só contra o Sport, muito mais contra o Juventude. E hoje um pouco menos, mas muito importante também. Vamos ver qual que vai ser a conta que ele vai pagar. Se ter jogado essas... Física. Ter jogado as rodadas como fez, então. É que eu não sei se fazer uma artroscopia, você zera e volta. Se for isso, tudo bem. Férias, volta, Campeonato Paulista começa um pouco mais devagar e acelera depois. Mas tomara que não seja alta essa conta, né? Porque acho que ninguém quer ver um jogador fisicamente mal. Mas pode ter uma conta alta e que aí, palmas pro Neymar, que ele jogou o necessário para ajudar o coletivo, para ajudar o time, que ele fizesse esse sacrifício. Isso, Beckler, que você falou, que sobre fazer uma cirurgia e zerar a pedra. Ano passado, o Arrascaeta fez uma artroscopia no final do ano, ele teve problemas. 2024 dele foi muito acidentado
com essa questão Acho que de vale a pena. lesões e tal, questão com o joelho, ele sentia muita dor durante a temporada. Ele fez uma artroscopia, são por questões diferentes, não é a mesma lesão, mas a gente viu o 2025 dele de que pelo menos ele aguentou a temporada inteira. Parece que valeu a pena. Arrascaeta. Eu tenho uma pequena impressão de que o cara foi um bom a gente negócio. não sabe qual que é o quadro do Claro. Neymar, do Arrascaeta, por exemplo. São diferentes. Não, No são ano, pessoas em diferentes. 2023, o Gavi do Barcelona teve uma lesão muito parecida com a do Neymar, que não é só ligamento, que é menisco, que é escarçamento. que é tudo, né? Traçalha o joelho. Ele basicamente. volta, joga muito a temporada passada em quantidade, 90 minutos, várias vezes e tal. Dorzinha num treino, vamos ver, 3 semanas, vamos ver. Artroscopia, 5 meses fora. Então, depois que faz, é que vê, né? Então, por isso que eu tô pensando assim, Não, depois que fizer a artroscopia, qual que vai ser o resultado A disso? artroscopia, para nós leigos, Dr. House e Botequim, por exemplo, o Baresi, na Copa de 94, passou por uma artroscopia durante a Copa e voltou para a final. Corpos, né? São todos diferentes. outra coisa. Até porque cada problema é um problema, Exato, cada recuperação é uma recuperação. Cada Enfim, médico que deixa cuida eu- de você é Também é diferente. diferente. Ó, o próprio Vamos médico, pra às vezes, Vila. opa. Vamos pra Vila Belmiro, porque a gente já ouviu um pouquinho do Ricardinho, que tá lá ó, com o Rodrigo Fragoso, pra gente ouvir o que vocês sentiram daí de hoje e o sentimento, Calor. obviamente. Ele abriu mão da aposta com o Vitor Lopes, isso me chateia. Ele era pra ir pra Disney comigo no final do ano, eu, Vitor Sérgio e Otávio Neto, e ele não vai comigo pra Disney, porque ele abriu Não, mão vai, da é o aposta. É o Pateta. senhor era pra estar comigo. Eu ia contigo esse ano, pô. Você tá lá em Orlando. Orlando Lelé, saudoso Orlando Amarelo. Ricardinho, não deu, né? Deu? Não deu assim. A galera queria muito sua companhia, mas você resolveu abrir mão. Não, eu resolvi fazer uma promessa Foi em bem, cima foi de uma bem. aposta. Acho que é algo inédito. Tá tudo certo. Inédito, mas eu fiz e tem mais uma. Amanhã, para quem gosta de acompanhar a live do Careca, tem mais uma promessa que eu vou pagar aqui na Vila ainda, mas amanhã a gente mostra essa promessa. Eu não sei qual foi o seu sentimento, Fragoso, mas o meu é de alegria e alívio. Eu tenho certeza que o seu sentimento Alivio, é velho. muito próximo do sentimento dos mais de 15 mil torcedores que marcaram presença. Na verdade, mais de 14 mil, porque o setor visitante está bem cheio, né? Deu então deu 15.068, 15.038, acho, uma coisa assim. Isso. Então talvez 800 torcedores ali. Isso. Mais de 14 mil torcedores do Santos marcaram presença aqui, apoiaram do começo ao fim e viram tudo se resolver rapidamente, né? Com cerca de 3 minutos, 2 gols do Santos, ali entre 28 e 32 minutos do primeiro tinha tempo. tomado um gol, né? Mas o susto veio ali e o susto não mexeu tanto com a Vila, né, Ricardinho? Eu acho que isso foi muito interessante. O susto não mexeu com a Vila Belmiro, o Gabigol faz o gol e a Vila segue apoiando, o torcedor segue acreditando mesmo depois do susto. Eu acho que isso foi muito relevante, como o torcedor estava bastante, como eu posso dizer, conectado com o time dentro de campo. E tem uma história aí, para quem está acompanhando, boa noite agora com mais calma, né? Help me, help you. Uma história interessante do Tassiano, né? Muito. Tassiano foi um jogador contratado pelo Santos, muito contestado pelo valor que o Santos pagou. O Tassiano ficou fora de vários jogos. Quando era relacionado para jogos longe da Vila Belmiro. Raramente ficava no banco aqui. E essa semana, depois do jogo contra o Juventude, o Vojvoda, que não teve o Lautaro Dias, o Tiquinho vive um péssimo momento, colocou o Tassiano. E o Tassiano, como disse o Fragoso, em 3, 4 minutos, fez 2 gols. E é uma história de que o futebol nos apresenta essas histórias, né? Porque era um jogador que o torcedor não queria ver nem pintado de ouro, era um jogador que não gostaria de estar na situação que está, mas encarou essa situação e hoje sai como o grande herói do Santos. O Neymar, concordo com o Wallace, sem dúvida alguma, o símbolo desse Santos que se salva. E o Neymar, gente, para estar atuando, o Neymar fez um baita de um esforço. Desde o jogo contra o Internacional, que ele não atuou, depois ele joga os 3 jogos contra o Sport, contra o Juventude, o jogo de hoje, fazendo um tratamento intensivo no joelho. E é aquilo que eles falavam lá, Fragoso, deve fazer uma artroscopia para limpar o joelho. Mas a história do jogo de hoje não é o Neymar. Da conquista do Santos, permanecer na Série A, sim. Mas hoje a história aqui tem nome e se chama Tassiano. 31 jogos no ano fez o Tassiano pelo Santos. 5 gols. 2 desses gols foram aqui E hoje. só não fez o hat-trick porque acertou o travessão e o goleiro pegou uma bola que estava praticamente dentro do gol. E assim, se nós fôssemos perguntar aos torcedores aqui na Vila qual história eles não acreditariam que pudesse acontecer aqui hoje na Vila, essa história seria o Tassiano, seu herói do jogo. Sim, era muito improvável, tá? E agora, com relação ao Neymar, né, que vai começar a grande discussão aí, o que eu posso trazer de informação? Trouxe ali no finalzinho do Arquibancada, até falei no nosso pré-jogo a informação que eu tenho.
e falei agora também depois do jogo, que os dois lados têm o mesmo desejo, que o Neymar permaneça pelo menos até a metade do ano que vem, disputando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O Neymar acha que aqui é o melhor lugar para ele estar próximo de ser convocado para uma Copa do Mundo. O Santos também gostaria de ter o Neymar. Só que, para isso acontecer, vão ter que sentar à mesa de novo, rever valores de salário para que o Neymar fique. No final do jogo, a gente viu o Neymar de joelhos, depois dando uma volta olímpica agradecendo, batendo no peito e cantando junto com a torcida. Eu sou muito Santos. E isso acho que não tem dúvida, né, Fragoso? Não há lugar melhor para o Santos, ou melhor, não há lugar melhor para o Neymar seguir a sua carreira do que no Santos Futebol Clube. Isso é indiscutível. Não há um clube no mundo melhor para isso hoje. Porque a temporada do Neymar é uma temporada acidentada, é uma temporada que tem algumas polêmicas, inclusive extracampo, e a gente tem que, às vezes, sair um pouquinho do mundo das redes sociais e entrar mais no mundo real. Quando o Neymar pisa aqui no gramado da Vila Belmiro, independentemente da situação que ocorra num jogo, ele é ovacionado, ele recebe total confiança. E isso se reflete nos seus companheiros e isso se reflete também no ambiente. Quando o Neymar está em campo, o Santos em campo é diferente também porque o torcedor fora de campo fica mais confiante e vai até o fim, aconteça o que acontecer. A gente pode debater o quanto ele entrega, a gente pode debater custo-benefício. O que a gente não pode debater é o melhor lugar para o Neymar seguir a sua carreira, na minha opinião. Não há torcida mais apaixonada por esse jogador do que a torcida do Santos. E trazendo mais uma informação importante, tá? E quem acompanha a nossa prorrogação, Gabriel Barbosa, o Gabigol, é um jogador que continua interessando o Santos Futebol Clube. Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem ligado frequentemente para as pessoas do Santos Futebol Clube dizendo: gostaria de estar aí em 2026. E ele escuta do Santos o seguinte: nós também. Só que para isso você precisa se acertar com o Cruzeiro, fazer uma rescisão contratual e diminuir bastante o seu salário. O Santos espera o movimento do Gabigol para tentar trazê-lo de volta à Vila Belmiro. E já imaginou, Fragoso? Já imaginou? Desculpe, Mauro, fale. Não, o Gabigol não fica no Cruzeiro. Então a chance dele ir para o Santos é grande. E vimos uma cena muito legal aqui, Isso, inclusive registramos uma cena legal do Gabigol abraçando o Neymar. Eles conversaram por algum tempo. O Neymar tem um peso, evidentemente, aqui no Santos, e a gente está falando também de uma relação familiar, como você já mencionou. Isso, vai ter casamento ano que vem. Tem uma relação familiar também, mas independentemente do lado familiar, eu acho que a conversa que o Gabigol teve também com o Léo, que é homem de confiança do Santos, ela deixa uma pulguinha atrás da orelha de quem acompanhou. E o que o Ricardinho fala, e o Ricardinho não fala sem saber, se comprova no campo, porque o Gabigol, ao final da partida, saiu conversando e interagindo com muitos funcionários do Santos Futebol Clube, conversando, abraçando, batendo papo, além, como nós registramos, da longa conversa com o Léo, que é homem de confiança do presidente. E lembrando, né, que esse projeto que o Santos tem... Pois não, Wallace. Existe alguma... Você estava falando do Neymar aí, e me chamou a atenção eu tinha ouvido recentemente a famosa boca miúda, mas você é um cara muito mais informado em Santos do que eu. Existe uma chance do Neymar não operar, tentar levar isso até a Copa do Mundo, por um projeto Copa do Mundo, ou depois desses jogos ficou combinado que, cara, não dá, vai ter que operar, vai ter que fazer? A informação que eu tenho, Wallace, é de que seria muito bom que ele fizesse essa chamada limpeza no joelho, mas que vai depender daquilo que ele, Neymar, quer. Para jogar esses jogos aqui, o tratamento do Neymar, assim, é algo que eu só vou poder revelar se o próprio Neymar me autorizar, senão eu não vou revelar como foi feito esse tratamento. Mas quem cuida da carreira do Neymar, os médicos do Santos e o próprio Neymar, tem a consciência de que uma limpeza no joelho seria o melhor caminho nesse momento para o Neymar poder, quem sabe ano que vem, começar muito bem o ano e provar o Carlo Ancelotti que pode ir à Copa do Mundo.
Ainda em relação a isso, Ricardinho, aliás, duas coisas. Uma que você falou aí, pro Neymar permanecer, vai ter que rolar um papo para rever valores. É rever para cima, no caso dos ganhos do Neymar? E além disso, é rever para baixo, para o Santos conseguir bancar a parada de forma ok. Hoje, Thay, só para as pessoas terem uma ideia, eu vou falar porque é muito público, muita gente sabe disso. O Neymar recebe 4 milhões e 300 mil reais por mês do Santos Futebol Clube. Tá. Fala muito próximo do Memphis, né? E aí, a segunda coisa o que você imagina para a próxima temporada, Ricardinho? Porque é isso, né? Quando um time fica brigando até a última rodada, o Santos até tinha hoje chance um pouco menor, né? Mas ainda tinha. Acabou na 12ª posição sul-americana, à frente do Corinthians, que para o Santos vale demais. Né? Exato. O que você imagina de mudança de elenco, Ricardinho, para a próxima temporada? Você imagina uma limpa, mais ou menos? Não sei se o Fragoso também tem alguma informação em relação a isso. Não, só trazer a sensação. Antes do jogo, o clima aqui, inclusive, não só do torcedor, mas dentro de campo, era um clima de que não havia nenhuma hipótese de rebaixamento em discussão. O Neymar veio, recebeu homenagem antes do jogo, o torcedor cantou junto com o Neymar. Assim, passou longe da Vila Belmiro um clima de hoje é um jogo tenso. Pelo menos essa foi a minha impressão. Uma tragédia. Não, é isso. O torcedor do Santos ficou o torcedor ficou bastante animado, vamos colocar assim, depois do que aconteceu no meio de semana, né? A vitória fora de casa, 3-0, os resultados, para o Santos cair aqui, teria que vários resultados acontecerem, e mesmo se o Santos tivesse perdido o jogo aqui, ele não tinha caído, né? A arrancada, né? O Santos encerra os últimos 6 jogos da temporada com 4 vitórias e 2 empates. Se a gente pegar os últimos 6 jogos de Brasileirão, de muito clube por aí, eu tô me arriscando aqui. Não é difícil que o Santos esteja ali no G5, por exemplo, com 4 vitórias e 2 empates, talvez. Com o aproveitamento do Neymar, 50%, acho que seria o 8º colocado. A verdade é que o torcedor do Santos viveu um pesadelo durante o Campeonato Brasileiro. O Santos viveu na zona do rebaixamento ou sendo porteiro da zona durante muito tempo no campeonato e inacreditavelmente termina o campeonato na 12ª colocação, algo que era impensável há 2 rodadas atrás. Termina em alta, mas tá aí, respondendo a sua pergunta. Pelo que a gente já tem de informação, o Juan Pablo Vojvoda vai continuar, ele tem contrato até o final do ano que vem e passará por ele, sim, a reformulação deste grupo. Alguns jogadores o Santos vai tentar negociar uma saída, negociar uma venda. Tiquinho Soares, por exemplo, que foi a principal contratação do Santos até a chegada do Neymar, uma grande decepção. Guilherme é um jogador que fez um bom campeonato paulista, mas depois caiu demais. Tassiano é um jogador que precisa ser reavaliado. Tudo isso será feito agora com o Juan Pablo Vojvoda até o final da temporada e o começo da próxima, que aliás tem um mês aí para começar o Campeonato Paulistão. Vão acontecer sim algumas mudanças, acho que até profundas. E aconteceram, claro, sérias cobranças aqui ao final do jogo, né? O torcedor festejou, comemorou, como o Ricardinho disse, houve um momento de alívio com o Neymar, porém, na sequência, entre gritos que evidentemente são de xingamentos, houve um grito que me marcou bastante, em que a torcida do Santos canta que quer um time para voltar a gritar Diretoria, é campeão. Presta atenção, eu quero um time para gritar é campeão. Eu acho que esse grito simboliza muito o desejo da torcida de uma reformulação. O alívio aconteceu, mas a torcida não acredita nessa equipe. Mas o grito que marcou, e eu vou embora com ele aqui, ó, que nem chiclete, é esse aqui, ó. Ô Gabigol! Continua ou não continua? Melhor não. Não, continua para saber. Vai se entender. O Tassiano é melhor do que você. Eu amei. Ô Gabigol, vai se entender. Aí você troca, né? O Tassiano é melhor do que você. Nós vamos embora? Cadê o Vagnão? Cadê o Vagnão, Ricardinho? Ele ouviu o torcedor uma hora mandar ele tomate cru, né? E ele aplaudiu a Vila Belmiro inteira enquanto estava sendo homenageado, né? Mas ano que vem pode ser que a história mude. Vai, Ricardinho! Aqui é Santos. Cadê o Vagnão, Ricardinho? Negócio de pedra. Quando saiu a escalação, o Santos estava na pedra. Só para encerrar, eu preciso fazer uma provocação para Vitor Lopes. Não só precisa como deve. Tá autorizado, Thay? Você me autoriza uma provocaçãozinha para Vitor Lopes e, consequentemente, a Mauro Betting também. E esse aqui, não posso fazer, Thay? Pode, já que o Vitor não tá aqui, eu respondo por ele ou não também, enfim.
Eu queria só que você falasse sobre o Vitor Lopes como Gil. Que eu, como pai dele, peço apenas isso. Então, você chama ele de Gil. Você é o pai dele, né? Exato. Enfim. Então você, como pai dele, pode transmitir o recado pra ele. Tá Obrigado, bom. viu, Fragoso? Ótima companhia mais uma vez. Maravilhosa a companhia, foi fantástico, baita cobertura. Ô, Vitor Lopes, eu abri mão da viagem que eu tinha direito e você não vai pagar porque é promessa. Mas eu quero dizer uma coisa pra você, Vitor Lopes. Rebaixado no estado de São Paulo, só tem um. Tchau. Evidentemente, o maior campeão nacional. Ele mesmo também. E mesmo assim, é o maior campeão nacional com 2 rebaixamentos, né? Que coisa. Imagina se não fosse rebaixado. Tchau, beijo, Ricardinho. Valeu, Fragoso. Amanhã ele vai dar Obrigada. show na live do André. Ai, meu Deus do céu. E Amanhã eu engraçado- perco por tudo a live. Então, engraçado que o Ricardinho falou do Vojvoda, né? Uma decisão... Agora ele chamou de Vojvoda, né? Não, Porque antes óbvio. ele chamava de outros nomes. Mas vamos falar... Ele empatou nos outros jogos, ele empatou É. 8. Ele é a Vojvoda que acaba de se salvar e acaba também de ser rebaixado. Então, porque é. ele participou do rebaixamento do Fortaleza. Esse é um ponto. Uma O maior treinador decisão... da história do Fortaleza. Aliás, alguma, né? Uma cadeia de decisões, mas elas foram tomadas ali próximas. Foram responsáveis por salvar o Santos e rebaixar o Fortaleza. Não a saída do Vojvoda do Fortaleza. Existia questões ali, mas a chegada do Renato Paiva. Sim. A chegada do Renato Paiva ela é primordial para o rebaixamento do Fortaleza e a chegada do Vojvoda no Santos é um dos motivos que salva o Santos. É óbvio que tinha muito empate, é óbvio que o Santos não jogava um futebol fantástico e etc. Mas olha o Santos antes do Vojvoda e depois com o Vojvoda era um time, por vezes fraco, mas era um time. Antes do Vojvoda, com o Kleber Xavier, tinha uma distância grande para virar um time. Mas eu acho que passa também por alguns reforços que chegaram, né? Mas o Kleber Xavier já tinha vários deles. William Arão. Sim. Sim. Mas são alguns que caras não que... chegam. Mas mas já aí, o Mike não antes chegou já tinha. bem. O Arão também Pô, não jogou bem. sinceramente... E o futebol, olha, não só o futebol, né, amigos? Eu acho que se você perguntar para o LinkedIn, LinkedIn, defina a temporada deste profissional, Renato Paiva, pô, rebaixado e tal. O que ele Ganhou do fez? Ele PSG. ganhou do Paris Saint-Germain. Cara, É o que ele vai colocar no LinkedIn. No LinkedIn Hoje dele. tive vai- uma LinkedIn é que oportunidade. escreve sobre você mesmo, né? evidente. Então você vai e coloca, ganhei do Explica uma PSG. temporada que você ganhou. Agora, o que eu acho que fez a diferença pro Santos, o Vojvoda e tal, acho que é time mais organizado que o Kleber Xavier, são 3 rodadas finais contra o Sport, Juventude Claro. e reservas do Cruzeiro. Claro. Isso ajuda bastante a explicar Mas também. Mas essa- mesmo jogador antes, definido a situação. mas é fato que mesmo E o antes... Neymar, né? Não, e o mesmo Neymar antes... jogando do jeito que tava. É que eu acho que isso... Eu concordo, mas eu acho que isso simplifica um pouco. O Santos ganhou do Palmeiras recentemente. Sim, opa. O Santos Mas já tem... tá definido Dos o reservas campeonato. do Palmeiras. Tudo bem, mas ganha do Palmeiras. O Santos, mesmo em jogos que não ganhou, o Santos competiu melhor em vários momentos. A gente fez junto o Santos e Flamengo, o primeiro tempo contra o Flamengo. Sim, não, existe teve uma alguns competitividade. momentos. Mas, assim, Santos e Fortaleza, Santos Claro. e Vitória. Uma coisa com Claro, competição. eu concordo, eu também acho. Acho que o Santos, a reta final é muito importante, a sequência de jogos. Mas desde a chegada do Vojvoda, é um outro Santos, que é muito melhor do que era. Acho que não dá pra dizer, né? Senão o Santos estaria no G8. Mas eu acho que é mais competitivo do que era, mais organizado do que era. Desculpa, existe um caminhão, existe um Grand Canyon de diferença entre o Vojvoda e o Kleber Xavier. Hoje, tá? Pode ser que o Kleber Xavier vire Eu acho esse que treinador, mas tem hoje tem uma muitas- diferença muito grande. Pra mim tem muitas questões, assim, porque o Ricardinho citou o Tiquinho. Pois é. Cara, assim, todo mundo queria o Tiquinho. Depois que o Tiquinho fez no ano passado, todo mundo queria o Tiquinho. time de 2023. Há 2 anos. 2023. O Botafogo não quis, então isso também tem um O de ponto. 24 eu não queria. mas- E o de 25 foi WO. né? Bom, eu queria, com certeza, o 23 Tiquinho no meu eu time antes dele chegar no Santos. Aí depois que ele chega no Santos, eu já Não, mudei de de opinião. fato, pô. Então, tem contratações que eu acho que dão certo e errado. É do futebol, né? Contratação E dá certo e treinadores errado. também. Algumas têm mais... Tem mais questionamento, por exemplo. Eu acho que a contratação do Tassiano ela é muito mais questionada pelo valor pago do que Também, especificamente pelo que o Tassiano concordo. entregou ou não entregou. É muito... Cara, se é pra pagar isso aqui, esse cara tinha que entregar muito mais. Sem dúvida. Aí eu concordo. Mas tem contratações que deram certo e deram errado. E eu acho que tem contratações no meio do caminho que deram uma ajudada muito boa pro Santos. Tem escolhas também, né? Por exemplo, E, desculpa, mas assim, o Vojvoda acho que sim, tem algumas questões que foram importantes. Outras que ele foi super questionado. Foi. O jogo que ele bota o Robinho Júnior pra começar é o jogo de maior pressão, que é contra ele o foi mal, Inter muito mal. no Beira-Rio. Todos os outros jogos que ele podia e que o Robinho Júnior entrava e Tava entrava ali. muito bem, ele não coloca Ele no foi mal moleque. no Então, Souza, assim, tem questões. Ficava insistindo no Escobar e ele tal. foi muito Exato. mal, ele foi muito mal no jogo contra o Inter. Ele segurou a fila do Souza, ele segurou a fila do Gabriel Bom Tempo. Mas dito isso, Tempo também, a diferença, desde que ele Opa, chega, é gigantesca. É óbvio, no outro fim, time. tudo merece crítica, né? Tinha gente chamando o Felipe Luiz até outro dia de estagiário, tem maluco Sem pra tudo. dúvida. Mas Há um mês eu atrás. acho que há críticas e há críticas. Mas a chegada do Vojvoda é muito importante para
salvar o Santos e a saída, principalmente a contratação do Renato Paiva, é primordial para a queda do Fortaleza.